Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E na publicação dessa semana eu faço uma referência entre inteligência, conhecimento e sabedoria. E como conhecimento e inteligência agregam saber, a sua sabedoria, para que você leve isso dentro da sua essência divina. Então eu vou ler aqui o que saiu na página do Facebook. Tudo que sai na página do Facebook está aqui na descrição do vídeo também, para ficar mais fácil para você, tá ok? O texto, como ele é um texto um pouco longo, eu vou ler aqui só um trecho, mas o texto completo vai estar aqui na descrição, tá ok? Vamos lá então ler aqui o que saiu na página. Uma boa leitura traz conhecimento, é claro, mas uma leitura com reflexão vai um pouco além. O conhecimento é uma fração daquilo que conhecemos como sabedoria. Leia muito, mas faça uma leitura crítica. Leia, interprete e tire as suas conclusões. Citando o filósofo inglês John Locke: ler fornece conhecimento à mente. Pensar incorpora o que lemos. Já a experiência também é uma fração daquilo que compõe a sabedoria. Portanto, a cada nova experiência de vida, agregue também a sua sabedoria, a sua essência de vida. Nesse texto que eu escrevi, eu citei dois conceitos que compõem a sabedoria: conhecimento e experiência. A gente pode também colocar um terceiro ingrediente, que é a inteligência, que eu já vou falar mais tarde. O que eu quis dizer é que quando você faz uma leitura de alguma coisa, mas qualquer coisa, seja uma leitura, seja assistir um vídeo como esse ou qualquer outro, seja uma experiência que você teve, seja assistir uma palestra, seja ouvir um professor, seja uma aula, seja o que for, que esteja dentro de um conhecimento, de um conceito de agregar conhecimento, faça sempre uma leitura ou uma escuta crítica. Crítica, que eu quero dizer, não é ficar criticando, mas que você pense e reflita a respeito, reflete a respeito, tire as suas próprias conclusões. Será que isso está certo? Será que isso é assim? Se for dessa outra forma, como que poderia ser? Então faça sempre uma leitura crítica. Vou citar aqui só exemplos de leitura. Faça sempre uma leitura crítica a respeito de tudo que você está agregando de conhecimento à sua sabedoria. Pois só assim a sua sabedoria é efetivamente alimentada de conhecimento. Então você lê um texto. Não faça aquela leitura de só passar o olho, de ir pensando em outra coisa e você não está nem concentrado no texto que você está lendo. Você só está perdendo tempo, tá? Então preste atenção, coloque emoção nessa leitura que você está fazendo, nessa experiência que você está tendo, nesse conhecimento que você está agregando. Então leia, pensa e tente explicar para você mesmo o que você acabou de ler. Se você lê um determinado parágrafo de um livro, para um pouco e pense e reflete sobre isso. Tá certo, tá errado, concordo, discordo? Concordo. Mas eu posso fazer dessa forma. Concordo, mas eu vou explicar para mim mesmo o que eu acabei de ler. Só assim você consegue agregar aquilo que você leu. Pois às vezes a gente lê um livro inteiro e não entende nada. Passa uma semana e já esqueceu tudo. Isso não é válido, é perda de tempo. Então faça sempre uma leitura crítica a respeito de tudo que você está absorvendo como conhecimento. Pois, como eu disse, o conhecimento é uma fração daquilo que conhecemos como sabedoria. E nós temos que montar a sabedoria. Nós temos que montar a nossa sabedoria. Pois é isso que nós vamos levar, é isso que nós trazemos de vidas passadas e isso que nós vamos levar para vidas futuras. O conceito de sabedoria. Pois se você não agregar o conhecimento e a experiência à sua sabedoria, quando você partir para o outro plano,
esse conhecimento, essa experiência vão ser perdidos com este corpo físico, com esta mente, com este cérebro. Pois o conhecimento, a experiência, a inteligência, você não leva para o astral, você não leva para outras vidas. O que você leva é única e exclusivamente a sabedoria que você tem. Então olha a importância de você agregar conhecimento à sua sabedoria, para que ele não seja perdido. Pois o cérebro, ele armazena informação. A memória que o cérebro tem para armazenar informação é infinita. A gente, conforme dizem, não usa nem 10% do cérebro, da capacidade cerebral. Então a capacidade que ele tem de armazenar informação é infinita praticamente. E nós temos que sim, saber. O saber é um conceito fundamental que nós temos em nossa vida. Nós viemos aqui para saber. Tanto que o físico Albert Einstein, ele disse a seguinte frase, olha só que impactante. Abre aspas. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Portanto, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Fecha aspas. Então olha só como que é real uma informação como essa. Tudo aquilo que a gente ignora não existe para nós. E tem tanta coisa que existe no universo que a gente não faz nem ideia. Então é importante a gente ler, a gente assistir documentários, a gente ir em palestras, a gente assistir palestras, a gente assistir documentários no YouTube, seja lá onde for, assistir vídeos que sejam impactantes e educativos. Não adianta perder tempo com besteira, tá? Claro que assim, você tem o seu momento de diversão? Tem, você tem todo o direito ao seu momento de diversão. Mas só que isso não pode ser uma constante na sua vida. Você tem que parar um tempo livre que você tem para você agregar conhecimento à sua essência. Pois senão, o que você vai levar dessa vida? Nada. Não é verdade? Se você não parar para conhecer, para saber, para estudar, você não vai levar nada. Então olha só a importância disso que eu estou falando. Então assim, conforme eu já disse, faça leitura crítica. Critica, não ficar criticando, mas assim, refletindo sobre o que você acabou de aprender. Tente explicar o que você acabou de aprender, para que essa informação seja agregada na sua essência. E quando eu digo agregada na sua essência, agregada à sua sabedoria. Isso é fundamental no seu processo evolutivo. Conhecer e saber. Seja o que for, as condições do universo, a química, a física, a matemática, a cultura. Seja o que for, é muito importante você saber. Estude, amplie os seus conhecimentos. Tá? Pois é isso que você vai levar para as suas próximas vidas, na sua vida eterna, seja aqui, seja no astral, seja em outro planeta, seja lá onde for. É o que você carrega na sua essência, é a sua sabedoria. E conforme eu disse, são tantos conceitos que formam a sua sabedoria, um deles é o conhecimento. Aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, aquilo que você está aqui no cérebro de conhecimento, de saber, tá? Então, quando você conhece, você agrega instintivamente esse conhecimento à sua sabedoria. Você não esquece esse conhecimento. Que seja uma aula de física, por exemplo, que você não esqueceu jamais, você agregou na sua sabedoria. Você vai levar isso para muitas e muitas vidas. Veja o exemplo do pequeno Mozart, que com 4 anos de idade já tocava piano de forma primorosa. Isso veio de outras vidas. Ele agregou isso de forma consciente à sabedoria dele, tanto que ele leva isso para todas as suas existências. Mozart já teve outras encarnações. E pode ter certeza que nas outras encarnações que ele teve, ele sempre foi um músico exímio, né? Até famoso, talvez. Até algum músico famoso que nós temos aí referência nos nossos dias atuais ou dias passados, pode ter sido uma reencarnação de Mozart. Só apenas citando um exemplo, tá? Grandes físicos também foram reencarnações, tá? De estudiosos do passado
que vieram a partir para outro mundo, voltaram, mas a sabedoria permaneceu com eles. Então são grandes físicos que estão sempre agregando. Físico, eu digo físico, músico, citando assim, dentro de milhares e milhares de exemplos. Então são sempre seres que estão agregando sabedoria e levam essa sabedoria para suas próximas vidas. Então nunca vão passar desapercebidos, sempre vão entrar em evolução. Olha a importância disso para nós, meros mortais, que podemos sim fazer dessa forma, podemos sim nos sobressair isso em qualquer assunto que nós queiramos sobressair. Nós temos a capacidade, nós temos a inteligência, nós temos as condições de nos sobressair em conhecimento, em sabedoria, no saber, no estudar, no aprender. Tá? Isso é muito importante. Então, o conhecimento é aquilo que você tem nesta vida, que você agregou através de estudo, o estudo num conceito muito amplo, que está aqui no seu cérebro, é o seu conhecimento. As experiências que você teve são situações que ocorreram na sua vida que trouxeram lições, que trouxeram aprendizado, que trouxeram, entre tantas outras coisas, aquilo que a gente conhece e chama como experiência em si. Tá? A experiência que você tem, você também agrega a sabedoria. Já a inteligência que você tem, ele é um conceito que eu posso agregar como a sua, que eu posso informar, né, como a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de discernir situações, discernir condições frente a diversas situações que ocorrem na sua vida. Então tudo isso, conhecimento, inteligência, experiência, são frações que compõem a sua sabedoria. Então você tem que, de forma consciente, agregar pelo menos esses 3 conceitos à sua sabedoria. Pois assim como Mozart, citando o exemplo, você vai levar isso de uma vida para outra. Você vai estar sempre em evolução, sempre construindo, sempre evoluindo. Então agregue a sua sabedoria. A chave da sua evolução se chama sabedoria. Pois quando você agrega sabedoria, você agrega condições de praticar boas ações, bons pensamentos, boas vibrações. Sabedoria é luz. Então você agrega essa luz e junto com essa luz você agrega situações, atitudes, atos, ações. Você agrega vibrações, você agrega emanação de luz. Você agrega as suas orações, você agrega as suas meditações, você agrega o emanar de luz, através de todos esses conceitos que nós conhecemos, que tudo agregado se forma a sua sabedoria. Então hoje a minha sabedoria é X. Quando eu estiver em outra vida, em outro lugar, a minha sabedoria vai ser X mais 1, X mais 2, X mais 3. X mais N, né? Que só assim é esse processo evolutivo que a gente agrega na nossa essência. Pois isso daqui é um corpo físico. Isso daqui é efêmero. Isso daqui, apesar de toda a importância das experiências que nós temos na vida material, mas isso daqui nós estamos, nós não somos. Então isso daqui é passageiro, mas ele tem a sua serventia, claro. Tudo tem um propósito, tudo tem uma serventia. E essa serventia é nós construirmos, nós crescermos, nós evoluirmos, nós sabermos. Constante evolução, sempre, sempre em constante evolução. Em atitudes, em ações, em aprendizado, em estudo, seja lá o que for. Sempre em constante evolução. Pois é isso que nós vamos levar na nossa essência para as nossas vidas. Então era isso que eu queria passar. Espero que você tenha visto esse vídeo de uma forma crítica, que você agregue essas informações, reflita a respeito. Se eu estou certo, se eu estou errado, eu, na minha visão, eu estou certo. Pois se eu não achasse que eu estou certo, eu não diria nada disso. Tá? Mas cabe a você discernir, dentro das suas próprias condições, se isso está certo, se está errado, se você pode concluir outras coisas, se você pode acrescentar outras coisas, se você tiraria outras coisas, tá? Cabe a você agora refletir a respeito do que você acabou de ver,
como você pode fazer em qualquer outra situação ou experiência que você tenha. Refletir a respeito do que você acabou de presenciar. Tá ok? Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão, ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.